Avançamos para a segunda-feira, onde o evangelismo de Noé, o evangelista Noé, vai ser mais uma vez focalizado. Eu comecei a dizer aqui na lição do domingo que talvez, se Noé fosse um evangelista dos dias atuais, possivelmente ele seria considerado alguém de pouco êxito, onde já se viu uma campanha de 120 anos só chegar à arca com 8 pessoas. É verdade que vários fiéis morreram ao longo desse tempo, mas todavia não eram um grande número. Mas, queridos irmãos, a lição nos faz pensar muito mais no êxito de Noé, nos faz pensar no significado da sua mensagem. Muitos não estarão preparados para o retorno de Cristo. Por quê? Porque de propósito esquecem o que aconteceu no dilúvio. Vamos ver esse texto ali na segunda carta de Pedro, 3, verso 5. Irmãos, eu sinceramente nunca havia pensado nesta questão, aqui já achei, segundo Pedro 3, verso 5, onde o início do verso, na minha versão, diz assim: porque deliberadamente esquecem. Irmãos, que coisa, à medida em que o dilúvio vai sendo cada vez mais ridicularizado, tido como uma história inventada, algo que não aconteceu, embora haja muitas evidências de que ele aconteceu, muitas civilizações contam a história do dilúvio de diversas maneiras. Cada vez mais o dilúvio é considerado mais uma das histórias, das histórias bíblicas para enganar as pessoas. Mas eu me impactei com isso. Pessoas que deliberadamente rejeitam a verdade dos fatos do dilúvio também rejeitam a volta de Jesus. Apesar da história de Noé talvez seja um dos eventos mais ridicularizados, ela ainda continua sendo uma verdade, um exemplo e um tipo, uma forma de compreendermos como acontecerá a volta de Jesus. Negar o dilúvio é negar a volta de Jesus. Eu não havia pensado nessa relação, isso me mexeu comigo. Abençoada lição da escola sabatina, não é mesmo, irmãos? Por isso é importante nós estudarmos. Você talvez que acompanha só pelo vídeo, ou mesmo até pelo áudio, mas na primeira oportunidade tenha a sua lição, leia, acompanhe os versos, tudo isso nos edifica para a honra e glória do Senhor, nos fortalece. Mas aqui, comparando os textos de Gênesis 6, de 1 a 8, com Mateus 24, 37 a 39, nós vamos entender que nos dias de Noé, a maldade havia se multiplicado de tal maneira que o desígnio, o propósito do coração da humanidade era mal continuamente. Mas o texto, lá de Gênesis 6, no verso 8, diz que Noé achou graça. Não é que Deus agraciou exclusivamente Noé, mas que Noé aceitou a graça do Senhor Jesus, aceitou a salvação do Senhor Jesus, e esta mesma graça é a razão da nossa salvação. E então, no verso de Mateus 24, 39, que eu destaquei aqui como sendo um verso para comparação, deixa eu só voltar aqui no Mateus 24, para ler o verso 39, que diz assim: e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja que eles não o perceberam, eles não quiseram perceber, eles escolheram não perceber, eles escolheram ridicularizar, desmerecer, achando que Noé não passava de um louco. Mas quando os animais... Que testemunho foi aquele, os animais chegando sem que ninguém os orientasse, os ordenasse de 2 em 2, 7 pares de animais limpos, 2 pares de animais imundos, e eles foram chegando na arca. Essa reação da natureza deveria ter sido suficiente para mexer com aquela gente, mas não foi suficiente. Então, quando Jesus menciona e não o perceberam, e relaciona isso, que da mesma maneira acontecerá na vinda do Filho do Homem. Da mesma forma como ocorreu no dilúvio, assim será. Não o perceberam. Irmãos, quantos de nós estamos apercebidos que os fins dos tempos têm chegado, que devemos nos preparar, que devemos contribuir para o preparo de outros?
Irmãos, aqui o autor trouxe um texto de grande conflito, lá no finalzinho aqui da lição da segunda, que diz assim, agora Ellen White vai relacionar a esta questão do preparo ou do descuido com a parábola das 10 virgens, e ela começa dizendo, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25:10. Essa breve sentença, diz Ellen White, nos conduz pelo ministério final do Salvador ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação dos seres humanos. Então, Ellen White está aqui fazendo uma menção muito interessante de que esta declaração, ela aponta não para a volta de Jesus imediatamente, num primeiro sentido, mas ela aponta para o ministério intercessório de Cristo e de forma secundária também vai nos levar para o fechamento da porta da graça e volta de Jesus. Mas num momento primário, numa aplicação primária, estas palavras, elas dizem a reação de cada um de nós de aceitar ou rejeitar a mediação de Cristo, a intercessão do Espírito Santo e a pregação do Evangelho. É este o tempo em que estamos vivendo. E futuramente, então, esta obra será completada, Jesus terminará o seu ministério intercessor e ele então deixará suas vestes de sacerdote, colocará suas vestes de juiz, de rei, juiz, e virá buscar aqueles que o receberam, aqueles que o aceitaram. E, meus queridos irmãos, que lição importante para nós a história do Deus, nos deixa tantas lições. E estas comparações do juízo, da volta de Cristo, do preparo, do estar apercebido ou não apercebido, tudo isso nos ensina e nos apela para que nós, irmãos, que temos conhecimento da palavra, que nós não venhamos a falhar, que nós possamos estar atentos àquilo que Deus desejou nos comunicar, nos instruir, e diferentemente dos antediluvianos, que não zombemos das verdades bíblicas. E o zombar não é só desmerecer, é não dar ouvidos, é não estar atento. Que Deus nos ajude a estar preparados, meu irmão e minha irmã. Essa é a mensagem que fica para nós nesta lição. E com isto, pomos um ponto final na lição da segunda-feira.